Salve, salve, povo sabido! Está entrando na rede o Aí Dentro Science, negada. E hoje continuamos com o quadro... É isso aí, mano. Então, povo sabido, na edição passada nós falamos sobre os aspectos básicos do agenciamento, né? O que é que significa agenciar, a noção de território, né? E as duas primeiras valências do agenciamento, né? Formas de expressão e forma de conteúdo. Nessa edição, portanto, nós vamos continuar falando da outra valência, né, do agenciamento, que é exatamente entender os processos de desterritorialização, né, de forma específica, a cartografia, as multiplicidades ou as linhas que estão envolvidas no agenciamento. Pessoal, antes de tudo é importante lembrar para curtir e compartilhar o vídeo para dar uma força no canal, beleza? Bora cuidar, negado? Solta a vinheta aí, pescoço de gia. Então, povo sabido, como vocês já sabem, nesse quadro a gente pega um determinado caso e aí esse caso vai servir como espécie de exemplo, né, para a gente entender os conceitos que a gente está tentando discutir. Bora lá pro caso de hoje, negado? Povo sabido, o caso de hoje é o seguinte, negado. Acaba lá, ele, a mulher dele, a família do interior, em Quixeramobim, ó. Tinha ali, né, umas plantaçãozinhas, umas criaçãozinhas de animal, de pato, não sei o quê. Aí o que foi que aconteceu? A seca, ó, negado. A seca lá, lascou, foi tudo. Aí não tinha mais o que plantar, tudo dentro de carro peidando. Aí o que é que acontece? Né? O seu Cleison, né, que era o pai da negada lá, falou assim: rapaz, negada, nós vamos para Fortaleza. Olha a ideia genial do cabo. Nós vamos para Fortaleza e vamos pegar esses patos aqui para vender lá em Fortaleza. Aí pronto, pegou a família e vá, todo mundo para Fortaleza. Chegando lá em Fortaleza, né, a dona Francisca tem a ideia genial de falar assim: ei, Francisco Cleison, que é o filho. E inclusive não tem nada mais delesiano do que o filho dessa renegada no interior. É muito engraçado, né? Você pega uma parte do pai, pega uma parte da mãe, Francisco e Cleison, e constrói um novo nome. Olha aí, faz a linguagem gaguejar, ó. Francis Cleison. Então, dona Francisca diz: Francisco Cleison, meu filho, vem aqui, meu filho. Pega esses patos aqui e vai vender nas casas. Pensa aí, negada. Pleno Adeota, bairro nobre de Fortaleza. Aí o cara vai vender os patos lá, pense. Aí negada, Francis Cleison sai. 12 horas da noite. Atrás de vender esses patos, ó, putaria. Aí lá vai, começa a tocar no interfone da negada lá da aldeota. Aí toca no primeiro, blim blão. Aí a mulher atenta, que é? Mulher é puta, né, rapaz? A pessoa acaba 12 horas da noite e me encheu o saco. Aí o Francis Cleison fala, coitado: ei, compra um pato aí, vai lá. A mulher: tá doido, né, menino? Pra que eu quero porra de pato? Vai encher o saco do cão. Aí pronto, o Francis Cleison sai todo torto, né? Aí chega na outra casa, Francis Cleison, blim blão. Aí de novo, né? Ninguém quer atender o pobre do Francis Cleison. Aí começa a ficar puto. O que é que eu vou fazer? Francis Cleison vê uma árvore, ó. Francis Cleison vê uma árvore e fala: rapaz, já sei o que é que eu vou fazer. O problema é esse porra desse interfone que não deixa a gente conversar com o negado direito. Eu vou subir nessa árvore ali e ser o que Deus quiser. E Francis Cleison viu a árvore, subiu, menino, nem aí. Pá, correu, subiu em cima da árvore, pulou em cima do muro e entrou dentro da casa. Aí Francis Cleison entrou dentro da casa, quando veio, entrou dentro do quarto, e quando ele entrou dentro do quarto, negado, tava lá a dona da casa coisando, ó. Coisando com o rapaz. Agora imagine vocês, negado. Na hora que você tá lá negociando, aí chega um caba querendo vender um pato, né? Tava lá o cara, reco. Quando vê um pato ali do lado dele, fala: ei, mano, compra esse pato aí, vai lá. O cara: que porra de pato, que putaria é essa aqui? A mulher: rapaz, não sei não, de onde é que veio esse menino? Já é isso, menino. Ei, compra um pato aí, senhora, vai lá, compra um pato, vai lá. Tô precisando, como eu podia estar matando, podia estar roubando, mas tô aqui. Ah, é pra puta que pariu, rapaz, porra de pato. Vai-se embora, rapaz. Quando essa negada tava discutindo, aparece só o quê? Pom, pom. Rapaz, não era a buzina? Aí a mulher se desespera e fala: rapaz, o corno chegou. Entra todo mundo pra dentro do guarda-roupa aí, que eu não quero conversa aqui não. Pode entrar o menino, pode entrar você e entrar a porra desse pato aí também. Puf! Entraram, né? Entraram dentro do guarda-roupa. O menino, o pato e o Ricardão. Aí chega o corno, beleza, eles bem caladinhos. Aí quando foi o menino faz assim: ei, senhor. Senhor, que é, mano? Faz zoado aí. Senhor, ei, são 1 hora da manhã. E eu quero saber que porra que são 1 hora da manhã, rapaz? E o que é que tem? Não, é que tá na hora do senhor comprar esse pato de mim. Que porra de pato, rapaz? Pra que eu quero pato? Rapaz, se eu fosse senhor, eu comprava. Por quê? Porque senão eu grito: o cara, bandido, filho de rapariga. E quanto é que tu quer nesse pato, macho? Rapaz, R$ 100. R$ 100 na porra do pato? Puta que pariu. Aí, quando é 2 horas da manhã, o menino contou com o Ricardão: ei, senhor, que é, macho? Tá tentando aqui, filho do ego? Não, macho, é que agora eu quero é comprar o pato.
100 é? 100 não, 10 real. Rapaz, que fila da puta, rapaz, 10 real é. Rapaz, se eu fosse o senhor, eu vendia. Senão eu grito. O cara, infeliz, infame, condenado, ruim, meio dos infernos. Tá bom, rapaz. Então, eu sei, negada, que passou a noite todo dia nessa putaria de pato, vende pato, compra pato, vende pato. Quando é 7 horas da manhã, a mulher abre o guarda-roupa. Bora, negada, capa o gato aí que o corno foi comprar pão. Aí sai correndo o menino, né, o Ricardão e o pato. Aí o menino chega em casa, a mãe olha pro menino de manhã, morrendo de fome, toda torta, toda cagada. Olha pro menino e fala, rapaz, você não vendeu o pato, rapaz? O menino com o pato na mão, né? Aí, não, mamãe, eu vendi, mas comprei de volta aqui, ó. Apurei 500. E, rapaz, não tá certo. Esse menino fez alguma coisa de errada. Pode ir pra igreja e se confessar. E leva o pato pra tentar vender. Aí eu sei que esse menino vai lá, chega na igreja para se confessar, o padre próximo. Quando ele chega para se confessar, né? Ele fala antes, seu padre, antes de tudo, me compra esse pato. Aí o padre salta de dentro, menino, ali do confessionário e fala, que porra de pato o quê, meu irmão? Eu passei a noite inteira comprando e vendendo porra de pato, você quer me vender pato aqui, meu irmão? Ah, pra puta que pariu, você e esse pato. Então, povo sabido, vamos voltar para o conceito de agenciamento, né? Na edição passada, a gente falou sobre o que é o agenciamento, né? Falou sobre o território e falou sobre as duas primeiras valências do agenciamento, que são forma de expressão e forma de conteúdo. Agora nós vamos falar sobre a outra valência do agenciamento, que é exatamente o processo de desterritorialização, né? E isso é que é importante no agenciamento. Segundo Deleuze, a singularidade do agenciamento pode ser compreendida exatamente por esses picos de desterritorialização. Mas o que é desterritorialização e como é que isso acontece? O processo de desterritorialização tem a ver com a produção de uma instabilidade dentro do território. E essa instabilidade, como tudo para Deleuze, tem a ver com um determinado encontro. Houve um encontro com outro território que como que furou esses esquemas de representação dominantes, abrindo espaço para o caos, né? Então aí nós temos a outra dimensão do agenciamento que tem a ver com as multiplicidades, né? Na aula passada a gente viu a heterogeneidade e agora a gente está nas multiplicidades, que é essa relação com o fora, né? E essa relação com o fora é lida dentro de uma lógica cartográfica ou uma micropolítica, né? Que é o que o Deleuze e o Guattari chamam a relação entre essas linhas, né? Que linhas são essas? São 3 linhas principais que o Deleuze e o Guattari chamam: linha molar, linha molecular e linha de fuga. Essas linhas caracterizam o modo como o território se relaciona com o que está fora dele, com o caos. São, portanto, 3 modos diferentes que coexistem dentro de um território e o que vai caracterizar o agenciamento é o privilégio de uma sobre a outra, mas sempre sabendo que as 3 são imanentes, elas coexistem dentro do território, na sua relação com o fora. Então, povo sabido, vamos para a primeira linha, que é a linha molar. A linha molar, antes de tudo, é uma linha sedentária. Ela é uma linha sedentária porque ela vai privilegiar a conservação do território. Ou seja, ela vai tentar manter, de certa forma, o ritmo do território, o ritornelo territorial. Ela é, portanto, importante para entender o processo de repetição. Porque a repetição ela é responsável ou ela tem a função de tentar evitar o caos. Porque a partir do momento que você tem um padrão, uma repetição, você está, de certa forma, expulsando os afetos caóticos do seu território. Nesse sentido, se diz que quando você tem um privilégio de uma linha molar, você tem uma desterritorialização negativa. Olha a putaria. Por que é uma desterritorialização negativa? Porque ela tenta minar os avanços da linha de fuga, que é a segunda linha que a gente vai falar depois. Então, povo sabe como essa linha molar, ela consegue, portanto, privilegiar a repetição, privilegiar a conservação e expulsa o caos e tenta, de alguma forma, minar as linhas de fuga. Tem 4 dispositivos principais: arborescente, binário, segmentar e circular. São os 4 aspectos que vão caracterizar o modo como essa linha molar vai privilegiar a repetição e a conservação do território e tentar evitar as saídas da linha de fuga. O primeiro aspecto é essa imagem de uma árvore, né? De um sistema arborescente.
como diz o Deleuze e o Guattari, né? Então, essa árvore, ela é, antes de tudo, fincada por raízes, né? Essas raízes são, portanto, o que ele chama de uma memória longa, que é o que? É uma cultura, é uma tradição que mantém os seus esquemas de significação, né, estriados, parados em um determinado território, que mantém uma determinada assinatura. Quer dizer, ele mantém a sedentaridade da linha, né, a partir, né, dessas raízes profundas que é a memória. Né? Aí, a partir daí, você tem as partes visíveis, né, que é o que? Primeiro é o rosto, né, o que a gente pode dizer que é uma espécie de tronco, que é de onde emana os esquemas significantes. E a gente tem a primeira característica desse esquema em árvore, que é centralizado, né? Ele emana de um determinado rosto e aí, a partir daí, ele vai se ramificando. E aí a gente chega no segundo aspecto, que ele é o quê? Ele é um sistema hierárquico. Quando você fala em hierarquia, você automaticamente fala em poder. Quando você fala em poder, por um lado, você tem o aspecto de privilegiar determinadas coisas e excluir outras. Aí a gente entra numa outra característica que é o decalque, né? Ou seja, num sistema em árvore, você tem sempre algo que você está decalcando, está jogando para escanteio exatamente para preservar o território. O Deleuze e o Guattari falam até que as folhas são esses decalques, né? Que é exatamente aquilo que está quase ali do lado de fora do território, está na margem, aquilo que deve ser esquecido. Para o quê? Para manter a assinatura do território. E para quê? Exatamente para gerar uma unidade, né? O sistema em árvore arborescente é um sistema unitário, que ele quer manter a unidade desses seus aspectos internos. Outro aspecto é que a linha molar também é binária, né? Ela funciona por classificações que não são apenas dualistas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se não é A, você é B. Se você não é A nem B, você é C. Ou seja, é mais um dispositivo para organizar todos os elementos do território. Um outro aspecto da linha molar é que ela é segmentária. Ela está a todo momento sujeitando o indivíduo, né? O indivíduo entra, né, nos seus esquemas pré-estabelecidos de dominação e de classificação e é como que toda hora recortado, né? Ou seja, você passa do colégio para a fábrica, da fábrica para a igreja, da igreja para a universidade, da universidade para o bar, ou seja, a todo momento você vai sendo segmentado, cortado, e cada corte desse traz uma micro sujeição que coordena nossos processos de subjetivação. O último aspecto é que ele é circular, né? A partir desse rosto, né, desse aspecto central, vão se formando diferentes círculos até, né, a margem do território, né? Esses círculos são como que caixas de ressonância para controlar, de certa forma, o sentido a partir de um centro significante. Ou seja, tudo aquilo que vai se desenvolvendo nos círculos, de alguma forma está conectado com esse centro, que é exatamente a função do sacerdote-intérprete, né? Ele está a todo momento inventando uma explicação ali para o quê? Para manter o território estável, né? Ele vai inventando o que o Deleuze e o Guattari chamam de trapaças. Não são essas trapaças para manter o território estável e expulsar, né, as linhas de fuga que queiram problematizar a assinatura do território. Então, Paulo Savido, como é que seja, então, essa linha molar no nosso caos, negado? Por muito bem, o primeiro aspecto é que se trata, sobretudo, de um regime machista e patriarcal. Aquele ali lá em Quixeramobim, que é no interior do Ceará. O papel das raízes e dessa memória longa é, sobretudo, essa memória longa do patriarcado brasileiro, né? De uma lógica, de um esquema de classificação machista do mundo. Né? Como é que eles organizam? Né? Você tem o Cleiso, que é o pai manda lá na porra toda. Né? Então você classifica, esquema binário. Você é pai ou você é mãe. Se você não é pai, não é mãe, você é filho. Se você é filho, aí você entra aqui na outra ramificação. Né? Tudo já tem um esquema de classificação pré-determinada. Se você é homem, tudo bem. Se você é homem, você vai caçar. Ou se você é homem, você vai cuidar das atividades braçais. Se você é mulher, você vai organizar a casa. Você vai plantar. Né? Se você não é homem nem mulher, se você é animal, então você fica ali do lado de fora. Aí vai aumentando os ciclos. Né? Se você não é animal, você é planta. Né? Até chegar no pobre dos patos. Né? Então,
há todo um esquema binário, ou seja, não é só dualista, é binário, porque ele vai se ramificando para classificar todo o território. Não pode ficar nada sem uma codificação, porque o sistema molar ele é isso. Ele evita os assaltos do caos para tentar tornar, então, a linha de fuga, né, para tentar impedir as investidas da linha de fuga. Está tudo ali, toda hora organizado. O que é que está afetando o território deles, né? Ora, o que está afetando é, sobretudo, a seca, é a fome, né? Então, diante disso, ele vai inventando uma série de desculpas, né? Não está dando mais para plantar. Tudo bem, então vamos criar as vacas morrem. Vixe, não, mas tudo bem, vamos criar os patos, né? Até que, quando os patos começam a morrer, eles pensam, não, agora a gente vai ter que ir para a capital, que o negócio está coisado, né? Então, tudo isso são os elementos da trapaça para que os indivíduos permaneçam no mesmo território com a mesma assinatura, né? Você vê um negócio ali se acabando, mas você fica botando, não, é culpa do PT, né? É culpa dos comunistas, né? Você tem que inventar uma trapaça para não problematizar aquilo que é mais fundamental, ou seja, o rosto do território. Então, povo sabido, vamos para a segunda linha. Se a linha molar ela é sedentária, a linha de fuga ela é nômade, porque é a linha que é responsável pela desterritorialização. E aí, quando você fala em desterritorialização, você vai conseguir categorizar a linha de fuga. Por quê? Tudo aquilo que tem no território é quebrado na linha de fuga. Se o território e a linha molar é significante, a linha de fuga ela é assignificante, ou seja, ela não está conectada com uma caixa de ressonância, né, que conecta de alguma forma, que tenta recuperar os sentidos. Se a linha molecular ela é segmentada, ou seja, ela impõe uma sujeição, ela corta o indivíduo, a linha de fuga ela é assegmentada, ou seja, ela quebra os esquemas de sujeição, porque você já não está mais nesse território, você saltou do território. Se a linha molar é trapaceira, a linha de fuga ela é traidora, né? Porque ela não quer enganar ninguém para se apropriar, para manter um território. Ele quer capar o gato do território. Então, trair é muito mais difícil do que trapacear. Porque trair você está abandonando os seus esquemas de previsão de mundo, está abandonando toda a sua segurança. Você está experimentando. É daí que vem a outra característica da linha de fuga, né? A linha de fuga, se a linha molar ela trabalha com fluxos codificados a partir do regime significante do rosto, a linha de fuga ela trabalha com fluxos descodificados, que vão experimentar novas relações entre fluxos. Exatamente as relações entre o que o Deleuze e o Guattari chamam dos anômalos. O que são esses anômalos? Os anômalos são exatamente esses seres das bordas, né? Quando você escapa, quando um fluxo de um território escapa, ele vai ao encontro de outro território. E esses sujeitos das bordas é que são os anômalos. Nesse sentido, a linha de fuga ela passa em velocidades e tempos imperceptíveis, né? O que quer dizer imperceptíveis? Quer dizer que eles não estão semiotizados num determinado esquema de leitura de mundo, né? Ou seja, quando você entra na linha de fuga, você não tem a menor ideia de onde ela vai parar. Por quê? Porque você está experimentando, você abdicou do território e dos esquemas de previsão de mundo do território para experimentar, para buscar novas conjunções de fluxos. E você não tem a menor ideia de onde isso pode parar. Por isso que a linha de fuga é uma linha nômade e é experimental. Porque você não tem ideia de onde o negócio vai parar. O que aconteceu com o Francis Gleice, negado. Ele começou ali, bateu no interfone, nada, bateu no outro, quer dizer... Nesse momento aí, ele estava na linha molar. Ele estava agindo de acordo com o protocolo social de ir tocando na campainha e falando com a negada. Só que ele viu que ninguém queria atender ele. Aí deu uma doida. Ele, rapaz, quer ver? Ele viu a árvore, não pensou direito, não sabia o que é que podia acontecer. Então isso é que é a linha de fuga. Ele entrou numa linha de fuga, negado. Porque ele não tinha a menor ideia do que ele ia encontrar lá dentro. Podia ter um cachorro, podia, sei lá, um cabo armado. Mas ele entrou. E nessa entrada aí é que ele conjurou um novo fluxo, que é o fluxo de vender pato com o fluxo da galera que estava coisando. E aí ele, bufo, estabeleceu o encontro, né? E aí ele descodificou os dois fluxos, tanto dele como da negada. Porque geralmente você não coisa
né, com o cabo vendendo pato assistindo, né? Então entrou num processo de desterritorialização conjunta entre Francis Gleison, o Pato, a Comadre e o Ricardão. Olha aí, macho. Então, isso é a linha de fuga, né? É esse salto na imprevisibilidade de modo a produzir novas conjunções de fluxos que estão descodificados. Então, povo sabido, vamos para a terceira linha, a linha molecular. Ora, o primeiro aspecto da linha molecular é que ela vai produzir diferente da linha molar, que produz uma linguagem maior, uma linguagem dominante. A linha molecular vai produzir uma linguagem menor. Ou, para usar outro termo, ele vai fazer a linguagem gaguejar, como diz o Deleuze e o Guattari. Que diabo é isso, negado? Ora, vamos lá pensar na linha molar, negado. O que é que a linha molar faz? Ela não vai criar um sistema de dualismo? Homem, mulher, certo, errado, novo, antigo, né? Então, o que é que acontece com a linha molecular? É uma linha que vai produzir uma linguagem diferente, uma linguagem menor. Então, se os binarismos eles vão criando, né, esquemas de dicotomias, o que é que a linha molecular faz? Em vez de se subordinar a esse esquema significante, ele vai passar um traço no meio. Por isso que o nome é intermeso, né? O molecular ele está sempre entre, né? Em vez dele usar um esquema, um modelo dominante, o que acontece é uma experiência singular de linguagem, um modo de existência singular. Então, é um modo de segmentalidade, se quiser, extremamente flexível, diferente do molar, né? Porque ele é produzido no próprio encontro e fura os esquemas de representação dominantes. Então, a consistência de uma linha molecular não está relacionada com um plano de organização majoritário conectado com a linha molar, mas a consistência dele deriva do próprio encontro, né? É uma ética do encontro. E para quem tiver mais interesse, de forma específica nessa linha, no devir, pode dar uma olhada no outro vídeo que nós fizemos, né, que é uma análise do filme que é extraordinário, O Milagre na Cela 7, né, a partir dessa noção de devir. Então, o povo sabe como é que seja, então, essa linha molecular no nosso caos, negada. Ora, vamos pensar primeiro aí, negada. Você tem uma determinada linguagem estabelecida, um modo de conduta estabelecido, né, que é o caba lá, tava coisando com a mulher, negociando, e o caba tocando dindom lá fora. Só que a linha de fuga, buf, fez com que esses fluxos se descodificassem e gerassem uma conjunção. Ora, aí daí é que a gente vai estabelecer uma determinada produção molecular, uma invenção de uma linguagem para esse encontro que foi imprevisível, né? Não há protocolo para agir nessa situação. E aí o que é que acontece, negada? Vão os dois para o guarda-roupa, né? Ora, veja bem, nesse guarda-roupa, então, há um encontro singular. Nosso colega Francis Clayson, estava fazendo o quê? Ele estava vendendo um pato dentro de um guarda-roupa para o Ricardão. Então, Francis Clayson inventa um modo de ganhar dinheiro, que é vendendo e comprando pato. Não se pode dizer que ele estava roubando o Ricardão. Então, é uma linha molecular que ele inventa, um esquema que é singular a esse encontro, que ele inventa para vender e depois comprar o pato. Vender e depois comprar o pato. Vender e comprar depois o pato. Então, nessa brincadeira, ele inventa ganhar R$500. É uma invenção de venda, né? É uma venda dentro de um guarda-roupa junto com o Ricardão. E que o Ricardão se vê obrigado ao quê? A comprar e vender o pato, porque senão se lasca, né? Porque o corno está ali do lado de fora. O povo sabe do que o Deleuze e o Guattari chamam de cartografia, são as relações complexas entre essas linhas, molar, molecular ou de fuga, que podem variar em consonância com o tipo de agenciamento e com o tipo de máquina máquina abstrata que está envolvida com esse agenciamento. Então, pessoal, no próximo vídeo nós vamos falar então
um pouco sobre essas máquinas abstratas, né, sobre o que é o diagrama. São esses outros aspectos que vão caracterizar, portanto, o tipo de agenciamento que se tem. Então, povo sabido, esse foi mais um iDent Science. Eu espero que vocês tenham gostado. Para ajudar o canal, curte, comenta, compartilha aí com o pessoal, né, o vídeo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! iDent Science.